Bom, bom dia mais uma vez a todos. Queria começar então o nosso papo. A gente teve aqui um relato impressionante da Isabela e depois um panorama, um cenário traçado pela doutora Camila, um tanto quanto até assustador, né? Pegando uma frase que a Isabela falou agora há pouco, ela disse assim: saúde é igual conta corrente, né? A impressão que eu fico olhando, confrontando com os números que a doutora Camila trouxe, é que nós estamos no vermelho, está todo mundo no SPC, pelo menos aqui no Brasil, que está no mundo. Então, a gente podia até fazer aquela pergunta clássica, ainda mais por ter aqui uma doutora, uma psiquiatra, por que chegamos nesse ponto? Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, olhando para frente, porque nada indica que a velocidade vai diminuir, que a cobrança vai diminuir, pelo contrário. Então, o que vai acontecer? Doutora Camila, começa por você. Como a gente dorme, como é feita, como é a vida nas famílias. Quer dizer, o mundo hoje ele passa por modificações na sua, inclusive, velocidade. A Isabela mostrou o filme do Chaplin, mas acho que hoje é um novo momento para se pensar os modelos de trabalho e todas essas situações que eu pontuei um pouco ao final. A gente chegou nesse ponto porque a saúde ela tem que ser pensada de modo amplo, né, no modo político, em vários âmbitos, né, como eu estou dizendo. E as famílias elas têm que pensar como que elas, hoje, o que elas alimentam em termos das relações interpessoais. Quer dizer, a gente hoje, por exemplo, caminha para um exibicionismo, vamos dizer assim, muito grande, com a facilidade de redes sociais, mídias, as comunicações são muito rápidas, nunca é o bastante. Quer dizer, as informações hoje, para nós, elas são infinitas. Então, nas relações de trabalho, as pessoas muitas vezes se veem, né, overwhelmed, que a gente fala, que estão desgastadas por tanta demanda e tanta necessidade de desempenho. Então, até esses novos ambientes de trabalho, que eles preconizam ambientes mais leves e iluminados, que as pessoas podem optar por suas horas de trabalho, tem que haver um cuidado com isso, porque, por mais que hoje em dia estejam discutindo uma melhora no ambiente de trabalho, muitas vezes a pessoa, nesse ambiente, ela passa noites, porque as frases que elas estão escritas lá não termine quando você estiver cansado, termine quando você estiver realizado o que você tinha que fazer, né? Tem muitas frases nas mídias sociais dizendo ninguém ficou famoso trabalhando 40 horas semanais, ou coisas assim, que tem nesses novos ambientes jovens, com essa nova tecnologia que vem, inclusive, numa cultura do Vale do Silício, por exemplo, para as questões da tecnologia e das relações. Então, acho que o que a gente precisa realmente pensar é o que a gente vai se importar, né? Com o que a gente vai se importar e pensando muito como a gente come, como a gente dorme, o peso devido dado ao trabalho, o peso devido a outras questões da vida. Isabela, continuo com você. Eu vou complementar aqui a doutora brilhantemente, e o professor e neurocientista Fulvio Scors da Unifesp está aqui para me ajudar a corrigir qualquer informação, tá, que eu não consiga completar. É o seguinte: tudo tem limite. Estrada tem limite de velocidade. Quando a bateria do celular acaba, o que a gente faz? Coloca na tomada para carregar. Os equipamentos têm limite, têm vida útil, tudo tem limite. Só que o que está aqui dentro, estamos falando da parte neurológica, tem limite. Os cientistas, nos últimos 10 anos, eles conseguiram resultados expressivos sobre a neuroplasticidade nos últimos 10 anos. Ou seja, a gente ainda tem muito mais coisa para descobrir, para falarmos sobre o que você colocou muito bem. A velocidade não vai reduzir, a marcha não vai ser mudada. Nós temos que nos adaptar. Eu concordo absolutamente. Só que o que nós estamos vendo hoje é um prolongamento da prensa moderna lá de Gutenberg. Então, nós temos uma facilidade, um acesso que provoca muitos excessos. Então, a gente está falando de, assim como quando você excede a velocidade numa estrada, o que acontece? Você coloca a sua vida em risco, a de outras pessoas em risco, e você leva uma multa.
Não é? Então, o que acontece quando você ultrapassa os seus limites? Você se coloca em risco e coloca outras pessoas em risco também. E eu estou falando de limites, vou repetir, os neurocientistas estão descobrindo nos últimos 10 anos a neuroplasticidade. Então, muitas coisas que nós alimentamos, pode trabalhar 24/7, 365 dias por semana, eu sou invencível. Não. Eu estou aqui para mostrar que não. E outras pessoas que não estão aqui porque cometeram, que não tentaram, não conseguiram tentar, estão mostrando para a gente o seguinte: vamos olhar para frente. Como é que a gente vai olhar para frente? Considerando que, nos últimos anos, a parte ortopédica, a parte visível foi mais fácil de tratar. É mais fácil eu te mostrar uma perna quebrada do que uma dor que está aqui dentro, que ninguém está vendo. Então, é muito mais fácil, quando eu estou no meu trabalho, eu dizer que eu estou com, deixa eu pensar aqui, uma pressão alta, porque você está vendo ali o número, né? Tá pressão alta, então vou tirar licença. Ou, quebrei um osso, estou lá com o raio-x, estou com o osso quebrado. É mais fácil ver do que você falar sobre o que está acontecendo aqui dentro. Uma coisa que eu não comentei durante a minha apresentação é que, depois de eu ter feito tudo o que eu pude de terapias alternativas e remédios para dormir e para acordar, os meus resultados de exames, e aí entra na questão do número, tá? Já vou encerrar. O cortisol é o hormônio que a gente consegue entender o nível do nosso estresse. O meu, quando eu saí de licença médica, estava em 31. E o máximo para as mulheres é 18. O problema não é o hormônio do estresse, que ele é necessário, né, doutora, para a gente poder estar em alerta, raciocinar. O problema é o excesso. Então, eu volto a essa palavra, excesso e limite. Eu preciso do cortisol para sobreviver. Cortisol baixo também não é bom, mas muito elevado e constante vai me trazer problemas gravíssimos de saúde. E é disso que a gente está falando. Então, se a gente precisava de um número para ver, já que os neurônios ninguém consegue ver, o cortisol, então, vai ser um bom índice para a gente começar a nossa conversa. Então, continuar, você trouxe a questão do burnout. A doutora Camila, agora há pouco, também falou, o burnout não é novo, não é nada novo, etc. e tal, mas para muita gente é. Para muita gente é um nome novo, é um fenômeno novo. Qual é a relação do burnout com depressão? Um leigo, por exemplo, perguntaria, burnout é depressão, doutora Camila? Não necessariamente. Então, assim, porque o burnout até tem escalas, Malachi, por exemplo, tem uma escala de 22 itens, quando alguns profissionais querem mensurar isso para a empresa, utilizam, né? Burnout ele é uma tríade que tem esgotamento emocional, questões físicas importantes, que às vezes a pessoa pode aparecer, despersonalização, que eu vou explicar um pouquinho o que é, e o indivíduo está insatisfeito, uma espécie de insatisfação no trabalho. Então, dentre os sintomas mentais, há muito insônia, exaustão, o indivíduo ele está tentando seguir a sua rotina, mas ele percebe que a qualidade já não é mais a mesma. Esse indivíduo cursa muitas vezes com insônia, fadiga e é uma sensação realmente de mal-estar por exaustão. Ele se sente até desconectado. A despersonalização é falar, nossa, já estou indiferente. É quase como se ele estivesse indiferente ao trabalho. E, por exemplo, entre médicos, que tem um estudo recente, mostra 33% tem diagnóstico burnout, mas desses, 11% sintomas mais importantes de humor depressivo, mal-estar, e somente 3% desses tinham diagnóstico de depressão propriamente dita. Isso no relatório de 2019, dos médicos não brasileiros, médicos americanos. Então, pode sim o burnout ser uma condição que ele não é tida hoje como um transtorno mental. Ele é uma síndrome que composta dessa tríade e que não necessariamente a pessoa também tem um diagnóstico de depressão. Agora, mas pode ser precedido por depressão? Isso. Pode, né? A pessoa pode, em consequência de uma depressão, obviamente, manifestar no seu ambiente de trabalho essas repercussões. Mas não é a leitura que se busca para quando você vai diagnosticar esse esgotamento relacionado ao ambiente de trabalho. Tanto é que os estudos começaram muito com os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, porque tem essa questão da privação de sono, né? Hoje em dia a gente vê que é muito comum em educadores,
Então, os professores sofrem muito de burnout. Ou até a Isabela, que tinha privação de sono importante, mimetiza muito até essa energia que o médico tem que estar. Né? E muitas pressões coexistentes ali no ambiente. Quer complementar, Isabela? Acho curioso quando a doutora fala sobre a frustração, e é importante que eu registre que eu amava e eu amo o que eu faço. Quando o relógio despertava meia-noite, em nenhum momento eu dizia, nossa, né, eu preciso trabalhar. Não, eu amava o que eu fazia, eu amo o que eu faço. O que a gente está falando é sobre um esgotamento frequente. Você estar cansado num final de semana, você dormir pouco num final de semana é uma coisa. Você dormir menos do que seu corpo precisa frequentemente é outra história. No meu caso, foram 6 anos e meio. E aí nós temos que analisar cada caso. Então, o burnout ele não é só insatisfação, ele não é só cansaço. Não. Então, vou repetir. Eu amava o que eu fazia. Só que as minhas características biológicas não permitiam uma quantidade de horas irregular ou insuficiente. E não é insuficiente também porque eu não queria dormir mais. É porque a gente não tem um botãozinho no corpo para apertar, né? Quem aqui consegue? Tudo bem, doutor? Bom dia. Quem aqui consegue apertar um botão e falar, agora dormindo? Dormindo. Não dá. Sabe? Então, assim, a gente tem que falar a real e eu estou aqui para isso. Não é só insatisfação, não é só esgotamento. Aí alguém vai me dizer, como eu já ouvi, que se eu contar para vocês as barbaridades que eu já ouvi, mas isso é frescura, porque eu já fiquei já uma noite sem dormir e não fiquei com burnout. Gente, nós estamos falando de uma frequência de sono irregular, estamos falando de uma frequência de condições ruins para o seu corpo. Eu sou mulher, a doutora Camila é mulher. Provavelmente eu posso ter cólica no meu período menstrual e ela não. Então não significa que o Chaplin lá, enquanto ele está tendo uma crise nervosa, e o colega do lado olha, como que você está fazendo isso? Porque a gente se cobra. Os nossos colegas profissionais, eles falam, mas como é que você está passando mal disso? Eu estou bem. Né? Nossa, você está mal? Como assim você está mal? Então, gente, é só pensar com um pouquinho mais de cuidado, se colocar no lugar do outro e perguntar como é que a gente pode ajudar. Aliás, posso dar uma dica para vocês? Se alguém estiver tendo uma crise de burnout na frente de vocês, posso? Claro. Nunca digam, não fica assim. Não fica nervosa. Calma, vai passar. Porque a crise nervosa, gente, ela só acontece depois que você já fez tudo o que você pôde. Você já meditou, você já tomou floral, você já respirou, você já pediu ajuda para todos os seus amigos espirituais e vem a crise. Então, a pior coisa é quando alguém chega e fala assim, não fica assim. Eu não quero ficar assim, eu não pedi. Mas, repito, a gente tem uma incompreensão em torno das doenças ocupacionais, eu estou falando aqui de burnout, mas tem outras. Eu falei da casa onde eu trabalhava, mas isso está em todas as empresas. Todos os dias eu recebo comentários e pedidos de ajuda. Professores, médicos, enfermeiros principalmente. Tá? Tem até aqui chegando para colaborar. Depois vou passar para você aqui os contatos. Aliás, vocês falavam sobre isso. O quanto, imagino eu, em pronto-socorro e por assim... é frescura, chega com uma crise de ansiedade, nunca uma crise de pânico. Eu falo, né? isso, que essas queixas precisam ser valorizadas. Estou dizendo isso porque eu queria emendar uma pergunta que chegou agora aqui. Desculpa, é mais fácil você mostrar uma perna quebrada do que uma coisa que ninguém está vendo. Ela tem razão. Tem muito estigma ainda do transtorno mental. E aí vem uma pergunta aqui, essa é do João Nascimento. Ele fala como diferenciar as dores crônicas de outras e quanto por cento pode ser psicossomático? Acho que tem alguma relação aí com quem... Sim, que dor crônica, ela precisa ser, pelo médico, devidamente identificada. Quer dizer, muitas vezes, quando essa dor tem características que elas não são atribuídas a um órgão-sistema, aí, muitas vezes, o médico que lida com dor, ele percebe que há uma certa migração nessas dores. Então, e o fato da dor migrar não quer dizer que ele está inventando uma dor em cada lugar do corpo. A somatização, ela pode acontecer não somente no padrão de migração, tem pessoas que com estresse ficam com epigastralgia, com mal-estar e tudo mais, porque ele está somatizando uma dor de cabeça que gera uma tensão. Agora, quando veio o advento do diagnóstico da fibromialgia, que é uma dor somática, percebia-se que sim, a pessoa inflamava, né? Ela tem vias inflamatórias que explicam a manifestação dessa dor, e é bastante dolorido, que também foi um problema enfrentado pelas pessoas que passam por ela.
mas precisa de um diagnóstico muito bem feito. Uma questão que eu acho que é importante a gente conversar aqui é que a gente não tem resposta para tudo isso. Depois que o estudo foi feito, São Paulo Megacity, para onde a gente caminha agora? Então, a gente tem pensado a vida nas cidades com outros países, Xangai, por exemplo, que está compondo esse estudo, Mumbai, para entender, porque assim, 50% da população no mundo hoje vive nas cidades. E esse número vai aumentar muito. São Paulo é a 5ª megacidade do mundo, são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. E nessas cidades a vida está sendo pensada. Quer dizer, toda essa velocidade, a insônia, o tempo que as pessoas estão mexendo com o ciclo circadiano delas, porque elas ficam acessando muitas telas e luzes e tudo mais, a vida ruidosa nas cidades, a dificuldade de transporte, então, somando sono, uma alimentação mal feita, e aí ambientes de trabalho que são bem característicos do que a Isabela falou. Até faço uma correção, eu disse a insatisfação vem quando ela está doente. Outros até mantêm por amor à profissão, como foi o estudo dos médicos, se sentindo culpados. E 50% deles diziam, não, eu resolvo isso sozinho, isso faz parte da minha profissão. Né? E isso está sendo dito a eles. Não é culpabilizar, eu digo que essa é uma responsabilidade, eu falo para a Isabela, né, compartilhada, porque tem sim, óbvio, ambientes de trabalho que sejam mais abusivos ou que não discutam isso com o seu trabalhador, mas isso é uma relação, uma via de mão dupla, que precisa ser melhor pensada, a gente não tem resposta ainda para tudo isso. Uma maneira da gente trazer esse assunto para que todos consigam colocar a escova de dente em cima da pia, né, que é para que todo mundo consiga entender o que a gente está falando, por mais que vocês ainda não tenham nenhuma pessoa do seu lado falando disso, é saúde mental e conta corrente. Oi? O custo disso eu ainda não sei. Aliás, eu agradeço a ajuda dos órgãos responsáveis. O custo da saúde mental, ninguém tem coragem de falar. Porque as empresas não têm coragem de dizer que tiveram que tirar uma pessoa, né? Ou seja, para tratar de uma licença médica. Então, nós temos que falar sobre saúde mental relacionada à economia, porque isso é um custo não é só para o ser humano, não é só para o trabalhador, é também para a empresa, é para a Previdência, é para todo o país. Então, eu volto a responder a sua pergunta. Como é que nós vamos pensar para o futuro? Pensando, quantas vezes vocês ouvem palavras assim, meu time reduziu, tenho que dar conta do mesmo jeito. Alguém ouviu isso nos últimos meses? Eu ouvi de uma amiga, sim, de uma grande multinacional, ela falou assim, Isabela, o meu time reduziu 40%, eu tenho que dar conta. Sim, ok. Perverso. Como é que nós vamos, então, fazer? Olhando para o problema de frente, parando de jogar debaixo do tapete e não fazendo mais de conta que isso não existe. Porque você que hoje diz que isso não existe, me perdoe, mas amanhã você pode estar tendo uma síndrome de burnout como eu tenho e como outras pessoas têm. Tá? Doutora Camila, pegando carona aqui numa pergunta que a Maria Edna mandou, ela fala sobre dados do SUS e por aí vai. Agora há pouco você falou, por exemplo, pessoas mais carentes, às vezes que moram nos subúrbios, que levam uma vida muito mais difícil para chegar ao trabalho. Tem números ali que mostrem o quanto a gente ainda precisa investir, o quanto precisa se olhar para a saúde mental do ponto de vista de saúde pública? O que a gente viu, assim, nesse momento a gente viu uma associação para algumas coisas, talvez até como enfrentamento dessa população mais periférica, porque não foi só, né? A gente viu dados mais preocupantes nessas populações residentes em áreas de maior privação em São Paulo. Agora, o que a gente tem que ver, assim, no Brasil, o ano passado, por trabalho, né, foram 73 mil afastamentos o ano passado por transtornos relacionados a isso. Nas periferias, eles sofrem, além de tudo isso, tem sido visto até a dificuldade da manutenção do emprego pelas taxas de demissões que tiveram no ano passado e agora desemprego elevadíssimas. Então, soma-se a isso, o indivíduo que ele está trabalhando é periférico, tem que garantir o trabalho e o medo dele somar essa estatística. E isso vem sido relatado também nos estudos. Quer dizer, a pessoa ela não encontra essa porta para discutir a condição dela de sofrimento.
Muito bem, olha, o tempo infelizmente já se esgotou, passou rápido demais. Isabela, queria deixar aí só um minutinho para você, umas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer a atenção de todos. Não é mito, é fato. Fazendo uma analogia, saúde mental, a gente não pode mais falar de medidas higienistas como aconteceram no passado. Lembra quando as pessoas que tinham alguns desequilíbrios, né? Elas eram o quê? Elas eram escondidas, elas eram tiradas, elas eram abandonadas. Nós não podemos mais continuar com medidas higienistas, né, com tanta comunicação disponível. Só peço isso. Compreensão, humildade, para a gente reconhecer que isso, como eu disse, né, eu mostrei lá a neurastenia, a avó, talvez, do burnout, 1869. A gente pode se aprofundar mais nesse assunto, a gente pode cuidar mais de quem está do nosso lado.